Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, do Ateliê da Carol. Estou de volta aqui para gravar alguns artesanatos para vocês. E hoje nós temos um artesanato muito especial. Uma nécessaire. Uau! Num tamanho super útil para você carregar diversas coisas, presentear, vender. Fica atento a todos os detalhes para você confeccionar aí na sua casa. E depois comenta aí para mim se você gostou. Vamos lá? Então vamos para a lista de materiais. Nós vamos precisar de 2 tecidos, um para tecido principal e o outro para o forro, para a parte interna da bolsa. Vamos precisar também de linha nas cores do tecido que você escolher. Vamos precisar de alça para a bolsa. Vamos precisar, se você tiver essas presilhas, você pode utilizar, senão você pode usar alfinetinho normal mesmo. Vamos precisar da manta R1 ou R2, a que você tiver aí. Vamos precisar de tesoura e zíper. Então vamos lá para o passo a passo. Nós vamos precisar de 2 cortes de 45 por 50. Eu já cortei aqui o tecido principal, né, nas medidas de 45 por 50 centímetros. Tá? Nós vamos cortar no tecido principal e no forro. Vamos lá? Se você não tem a base de corte, você pode estar utilizando a tesoura, tá bom? Depois de cortar os 2 tecidos, nós vamos lá para o ferro para poder passar na nossa manta R1 ou R2. Na hora de cortar a manta, a gente pode deixar um pouquinho de excesso nas laterais, a gente corta com um pouquinho de folga antes da gente passar o ferro. Aí você corta e vai lá para o ferro para poder passar direito e esquerdo. Nós vamos passar bem passadinho e depois nós vamos ou prender ou alfinetar, o que for mais fácil aí para você. E antes da gente dar sequência no passo a passo do nosso artesanato de hoje, eu gostaria de fazer um convite especial para você que está assistindo. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, que está aparecendo aqui para você. Ative o sininho para que você possa receber as notificações dos novos vídeos. E fica até o final desse vídeo comigo que eu tenho um presente especial para você. Então depois que nós cortamos o tecido, nós passamos, né? Colocamos aqui ó, uma camada do tecido principal, a manta e o forro. Nós vamos alfinetar tudo e vamos estruturar esse tecido na máquina, com a técnica do quilt livre. Você pode fazer do jeito que você desejar. Agora nós vamos refilar todo o excesso de manta, vamos alinhar o tecido para ficar numa metragem bem certinha. Feito isso, depois que a gente já tirou todas as
as sobras do tecido, a gente alinhou o tecido certinho, nós vamos cortar para um acabamento do zíper, nós vamos fazer 2 cortes medindo 45 por 4 centímetros. Nós vamos fazer o acabamento do nosso zíper. Para esse acabamento, você vai desmembrar o zíper, né? E vai colocar do lado direito do tecido com o lado direito do nosso viés, assim. Aí nós vamos virar a peça para você e vamos colocar o zíper com o avesso dele aqui para cima, assim, ó. Aí nós vamos alfinetar para facilitar esse passo a passo aqui. Nós vamos alfinetar todinho aqui, deixando ele dessa forma aqui, ó. Nós vamos fazer o mesmo processo nos 2 lados do tecido, certo? Depois de passar a costurinha aqui, desse lado vai ficar dessa forma. Aqui nós vamos dobrar e dobrar mais uma vez, cobrindo essa costurinha que nós fizemos aqui, ó. E vamos passar uma costurinha aqui em cima, ficando dessa forma. Depois de passar a costurinha desse lado, ficando assim o nosso trabalho, ó. Aqui é o direito da nossa peça. Nós vamos virar a peça pro lado direito e vamos costurar aqui, ó. Ficando dessa forma aqui. Nós vamos embutir a costurinha para ficar desse jeitinho aqui, para não aparecer o avesso dela. Então nós vamos fazer uma costurinha começando aqui e vamos seguindo. Vai ficar uma costurinha do lado de lá e uma do lado de cá do viés. Ficando dessa forma. E agora a gente já tá indo para a fase de acabamento da nossa necessaire. Aqui nós colocamos o zíper dos 2 lados, né? Fizemos o acabamento. Agora nós vamos fazer uma alcinha lateral, que é opcional, você pode colocar ou não. Nós vamos cortar no tecido do forro uma medida de 45 centímetros por 10. 45 por 10, né? Porque a minha alça é larga. Mas se sua alça for mais estreitinha, você corta menorzinho. E nós já vamos também colocar o zíper colocar o cursor aqui no nosso zíper. Então nós vamos dobrar a peça, né? Vamos dobrar aqui. Seria interessante, se você está iniciando, você deixar uma sobrinha de zíper aqui, para você colocar com folga, né? Você vai encaixar um ladinho e logo em seguida você já vai pôr o outro, segurar com as 2 mãos e puxar. Esse é o processo para colocar o nosso zíper. Eu vou colocar ele aqui no meio para ficar mais fácil de fazer a costura. Então eu passei ele para fechar e agora eu vou voltar ele. Então nós direcionamos o cursor do zíper aqui no meio da nossa peça e agora nós vamos encontrar o meio. A gente vai dobrar aqui e vamos fazer um piquezinho aqui embaixo. De um lado, dobra bem esticadinho aqui e do outro lado a mesma coisa. Agora nós vamos desvirar a nossa peça, vamos usar ela do avesso agora. Feito isso, nós desviramos, nós vamos encontrar a marcação que a gente fez aqui, lembra do piquezinho, né? E vamos unir o centro, o meio do zíper com o meio do cortinho que a gente fez, ficando dessa forma assim. A gente pode colocar assim para prender e do outro lado a mesma coisa. Agora nós vamos fazer o processo da caixa de leite, né? Nós vamos pegar a régua, uma caneta e nós vamos medir bem certinho aqui. 5 centímetros de assim, 5 centímetros. Se você tiver aquela caneta invisível, aquela que apaga, é melhor. Mas eu vou fazer com essa daqui para ficar bem firme para vocês verem. Ó, mede bem certinho. Faz um risquinho aqui e um risquinho aqui. Você pode cortar aqui e seguir nas outras, ou você pode riscar todas elas e depois cortar, que for mais fácil para você, tá bom?
Agora nós vamos para o acabamento, o viés de acabamento interno da nossa nécessaire, nós vamos precisar de 2 cortes de tecido com 4 centímetros por 17 centímetros. Vamos precisar também de 4 cortes de tecido de 4 centímetros por 12 centímetros. 4 por 12. E vamos precisar também de 2 cortes de tecido com 10 centímetros por 4 centímetros, que nós vamos fazer um auxílio para colocar, nós vamos fazer uma costurinha aqui, vamos desvirar e vamos colocar um auxílio do nosso zíper para que a gente possa apoiar o dedo para puxar o zíper. Agora nós já temos aqui todos os nossos cortes, nós vamos na máquina para fazer o acabamento da nossa nécessaire. Então nós vamos começar fazendo uma costurinha aqui nessa lateral, bem, não precisa nem ser um pé de máquina, uma costurinha bem estreitinha. E vamos desvirar. Se você tiver um grampo de cabelo ou um alfinete, já facilita na hora de desvirar. Nós vamos colocar tudo lá pra dentro, ó. E vamos puxando pra desvirar. E aí nós vamos lá no ferro. E vamos passar bem passadinho aqui essa nossa tirinha, ó. Vamos passar bem bonitinho, bem retinho, as 2 partes. Depois que desvirou a peça, nós vamos deixar ela separadinha aqui e vamos fazer a alça da nossa bolsa. Porque depois que a gente costurar, nós já vamos no ferro e já passa as 2 peças juntas. Feito isso, nós vamos no ferro e vamos passar, vamos dobrar aqui assim, ó. E vamos passar aqui, pra gente poder fechar a nossa pecinha aqui assim, ó. Nós vamos com o auxílio do ferro. E a gente vai desvirar a peça, né? Aqui, vamos passar o ferro pra ficar bem centralizadinho. Aqui a gente dobra. Vem brincando com o ferro. Na máquina nós vamos fazer uma costurinha aqui, uma costurinha aqui, uma costurinha aqui só de acabamento. E aqui é a mesma coisa, nós vamos passar uma costurinha desse lado e uma desse também de acabamento. Nós vamos dobrar aqui, né, a pecinha que a gente costurou e vamos colocar bem aqui no meio assim, ó. Deixando um espacinho. Vamos alfinetar. Daí nós vamos passar uma costurinha aqui e do outro lado também. Feito isso, nós vamos colocar nosso viés aqui, né, pra fazer o acabamento nas 2 laterais da nossa nécessaire. Então, a nossa caixinha de leite, ela foi feita assim. Pra gente fechar ela, nós temos que fazer assim, certo? Então, nós vamos posicionar a nossa alça pro lado de dentro, mas nessa posição, assim, ó. Colocar ela dentro. E vai posicionar aqui no meio. Ó, eu já achei o meio da alça, então eu vou posicionar aqui no meio da costura pra ficar um acabamentinho bem bonito. Eu vou puxar do outro lado e vou passar a mão aqui, ó, pra ver se a alça não tá torta. Aí vou puxando pra dentro, pra dentro, pra dentro. Acho o meio da minha alça. E vou posicionar com o meio da costura aqui.
Agora nós vamos passar uma costura aqui desse lado. E vamos passar uma outra costura do outro lado. Então nós costuramos aqui desse lado, né? Já arrancamos o excesso. Do outro lado vai fazer a mesma coisa. Se você vai colocar sua etiquetinha, se você tem alguma etiquetinha, a hora de colocar é agora. Então você vai posicionar ela, né? Aqui. Vai alfinetar para não sair do lugar. E vai passar um pezinho de máquina aqui e um pezinho de máquina aqui do outro lado. Agora nós vamos fazer igual nós fizemos aqui, só que nas laterais. Nós vamos colocar o viés, pode fazer uma costurinha de retrocesso. Aqui passa devagar para a agulha não quebrar, porque é uma costura mais grossa. E agora nós vamos dar acabamento já. Você vai pegar aqui, ó, vai dar uma dobradinha aqui, pra não ficar aparecendo, não desfiar o tecido, dos dois lados. Ó, e fecha. Você vai repetir esse processo nos 4 cantos. Depois de fazer o acabamento nos 4 cantos, você vai retirar o excesso de linha. E agora nós vamos desvirar a nossa necessaire para ver como que ficou. Você vai vincar bem os 4 cantinhos. E pra dar um charmezinho ainda mais especial, você pode aqui, ó, você pode colocar um tecidinho pra ficar bem aparente aqui o cursor na hora de abrir e fechar a sua peça. Dessa forma. A gente vai cortar um pedacinho de tecido. Então é isso, assim nós encerramos o nosso artesanato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades do canal do Ateliê da Carol. E é isso, um beijo, até a próxima!